capítulo 3, versículo 23, diz assim. Nós já vamos ler enquanto você está de pé, depois você aproveita, já fica sentadinho até o término da palavra. Diz assim: tudo que fizerdes, ou tudo que vier às suas mãos para fazer, faça de todo o coração para o Senhor, e não para os homens. Glórias a Deus. Que versículo maravilhoso, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Feche os teus olhos, eu quero orar com você antes de você se assentar. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento esse texto da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações a tua vontade, o teu querer. Que nessa noite não seja diferente. Que vidas aqui, ó Deus, que entraram buscando uma resposta, vieram com um propósito, possam sair daqui, ó Deus, com seu coração alegre por ter ouvido a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, já faz alguns dias que o Senhor tem falado um tema no meu coração. E eu cheguei a comentar com um dos meus colegas de trabalho esses dias, falando justamente sobre isso. E aí, eu falei para ele: olha, você sabia que essa palavra quer dizer assim, assim, assim? Comecei a conversar com ele, eu já vou falar para você daqui a pouquinho. E ele falou: nossa, que interessante, né? Irmãos, quando você começa a falar com alguém, seja no trabalho, na escola, na sua faculdade, aonde você estiver, quando você começa um assunto chamando, né, levando a pessoa para uma curiosidade sobre a palavra de Deus, ela vai abrir o coração para você explicar para ela. Então você aproveita para falar do amor de Cristo através daquela oportunidade que você teve. Sabia que Deus começa a te usar, às vezes, antes que você perceba, o Espírito Santo já está usando a tua boca para falar. O Espírito Santo está usando a tua boca já para falar, para ministrar o coração de alguém. Quando você percebe, você já foi um vaso. Quando você percebe, Deus já fez a obra através da tua vida. Essa palavra, conforme está escrito aqui, tudo que fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tem uma palavra, irmãos, hebraica. Na terça-feira, quem estava aqui, o pastor aqui falou bastante termos hebraicos aqui. Foi maravilhoso, né? Quando vai na raiz da palavra, a gente tem um entendimento melhor. Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho hebraico aqui, amém? Amém ou não é amém? Glória a Deus. Na sexta-feira, reunião de obreiros, o evangelista Juliano aqui trouxe uma palavra sobre serviço. Quem estava aqui? Os obreiros, reunião, palavra sobre serviço, coisa maravilhosa, irmão. E Deus ministrando ao meu coração desde a semana retrasada. Aí entrou essa semana, na terça-feira, viemos aqui, ouvimos sobre que, né, que é só Deus, né? Nós estamos ali nas solas, e aí falou que todo o amor de Deus, que nós existimos nele, nós vivemos por ele, né? Somente ele. Então, nós aqui fomos cheios, fomos edificados aqui na terça-feira com mais uma palavra maravilhosa. E aí na sexta-feira o evangelista Juliano, não tive tempo de falar isso com ele, mas a palavra que ele trouxe ali também começou a ministrar daquilo que Deus estava falando comigo. Aí ontem o pastor trouxe aqui uma palavra sobre amor, né? Sobre voltar ao amor, voltar à essência, voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer para Ele. E aí quando o pastor no final do culto ontem, no meio do culto, né, ele disse que eu estaria ministrando hoje, não foi surpresa.
porque Deus já estava preparando o meu coração, ministrando algo sobre a minha vida. Eu disse: Jesus, eu quero falar sobre o que o Senhor tem falado comigo essa semana. No meio do louvor, Deus já tinha me dado o tema, Deus já tinha me dado a palavra, e a palavra é adoração. O tema é adoração nessa noite. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? Aleluia! Você sabia que enquanto nós estamos aqui louvando, nós estamos adorando? Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, tem pessoas que estão adorando a Deus através do seu serviço, do seu trabalho, da sua intercessão. A palavra trabalho, do hebraico, do original, é avodar. A palavra serviço, do original hebraico, avodar. Só que esse serviço, esse trabalho, é exatamente a mesma palavra usada para adoração. Quem sabia disso? Algum tempo atrás que eu sempre gostei do hebraico, então eu estou um tempo atrás estudando algumas coisas, e já faz tempo que eu não estudo, mas eu me lembrava disso, e durante essa semana ficou queimando o meu coração essa palavra, e foi isso que eu comentei com o rapaz na empresa. Eu disse para ele: você sabia que trabalhar é a mesma coisa que adorar? Ele diz: é mesmo? Eu falei: vou explicar para você. E eu comecei a explicar para ele, e ali tivemos um momento em que Deus falou comigo, Deus falou com ele, um momento de edificação. Ei, pastor, seu trabalho é bom, hein? Dá tempo até de pregar. Dá, irmão, se você arrumar um tempinho, dá. Né, Du? Du trabalha comigo lá. Eu sou o que mais trabalha lá, irmão. O Du fica só me assistindo trabalhar, né, Du? Esses dias atrás eu indiquei ele, falei: não, eu quero o Du comigo lá. Vamos lá, traz o Du aqui para colorimetria, que saiu outro colorista, eu quero ele comigo aqui. Quem está entendendo o que Deus está fazendo? Quem está entendendo o que Deus está fazendo? Onde é que está o Du lá? Ó? Vai trabalhar comigo lá e vai adorar a Deus aqui também. Du? Já trouxe até a mãe hoje aí, ó. Eita, glória a Deus. Sabe qual que é o problema do crente? Quando Deus te dá uma missão, você deixa passar. Você não escuta, você não entende o que Deus está te chamando para fazer. Pastor, mas na hora do louvor não é a hora que nós estamos adorando? Quando você está lá no seu trabalho, você está adorando. Porque quando você está trabalhando, executando a tua profissão, você não está fazendo para o homem. E se você estiver fazendo para o homem, você não prospera. Você não vai alegre. Você não vai feliz para o seu trabalho. Aleluia. Irmão, se você não entender essa palavra, você vai sair daqui chateado, porque eu só vou falar de trabalho hoje. Pastor, em pleno domingo falando de trabalho, amanhã segunda-feira tem que trabalhar. Vamos falar de trabalho aqui hoje, irmão. Porque o trabalho daqueles que estão chamados segundo o coração de Deus é adorar, é trabalhar. Quando você trabalha no secular, você está adorando. Quando você trabalha pelo reino, você está adorando. Quando tem pessoas aqui servindo você, levando um copo de água, intercedendo, eles estão adorando, eles estão trabalhando. Quando eles estão aqui louvando a Deus, eles estão trabalhando, eles estão executando. Avodar. Amanhã, quando você estiver em plena avodar, quando você estiver lá no seu trabalho, em plena avodar, trabalhando, você lembra que você não está fazendo para o seu patrão, lembra que você está fazendo para Deus. Aleluia. Para o judeu não tem diferença essa palavra, sabia disso? Para o judeu não tem diferença a palavra trabalho e a palavra adoração. Porque eles entendem que tudo que Deus te coloca a mão para fazer, eles devem fazer com excelência. Eles devem fazer para Deus. Quando você faz algo para o homem, você se frustra. Quando você faz algo para o homem, você vai ver que o homem é ingrato. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele te dá uma recompensa. O Senhor, Ele recompensa os seus filhos. Quando você se prostra para orar,
para adorar o Altíssimo e declarar que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Você está em movimento, você está em adoração, você está prestando o seu culto. E a raiz da palavra é avad, que é trabalhar, servir, obedecer. A palavra avodar, ela vem de avad, que é trabalho, obedecer, serviço, comum mesmo. A palavra avodar, ela foi acrescentada a uma letra, que é a letra rei. A letra rei, ela faz parte do tetragrama sagrado. Lembra, pastor, quem estava aqui? Talvez se você não anotou, você não vai lembrar. Mas aí hoje, rei, vav, rei. Quando você vê escrito Senhor em letra maiúscula ali, é porque no original está escrito o tetragrama sagrado. Quando essa palavra do tetragrama de Deus foi incluído nessa palavra, então ela passou a ser a essência de Deus, ela passou a receber a essência de Deus, valendo assim como adoração. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 1, versículo 14, só para você entender, para nós não ficarmos aqui na teoria, que diz assim, Êxodo 1, 14: e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, tijolos e com todo o trabalho no campo. Nesse texto foi usada essa palavra avodar. Trabalho no campo, amassando barro ali, fazendo tijolos. E eles estavam em condições de escravidão, estavam em condições precárias. Muitas vezes, e eu costumo aconselhar os meninos lá, chega na segunda-feira, eles falam assim, falta muito para sexta. Eu falo, rapaz, viva hoje é segunda, vamos trabalhar, mano, com alegria. Quando chega a sexta-feira eu gosto de brincar. O Du sabe disso. Eu gosto de brincar. Eu gosto de dizer assim, eu queria que fosse segunda-feira hoje. Aí todo mundo, que é isso? Quer que seja segunda-feira? Hoje é sexta. Não, mas eu queria que fosse segunda. Queria trabalhar mais um pouco, mas no meu coração eu estou pensando assim, Jesus, eu gosto tanto de trabalhar, eu gosto de te adorar, porque eu entendi que quando eu estou trabalhando, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, Ele está me dando a oportunidade para adorar Ele. Você que tem uma profissão, Deus te deu uma oportunidade para adorar Ele com a tua profissão, sabia disso? Eu falei isso para minha esposa hoje. Eu estava na mesa lendo, eu comecei a dar risada. Ela falou, o que foi? Eu falei, você só vai saber lá na igreja. Já já você vai saber, filha. Vai saber com todo mundo. Irmãos, é maravilhoso quando Deus faz saltar aos seus olhos a palavra, aquilo que está registrado, aquilo que está escrito. Em Números, no capítulo 8, no versículo 11, tem outro versículo que diz assim: e Arão oferecerá os levitas perante o Senhor, por oferta movida da parte dos filhos de Israel, para que sejam aptos para o serviço do Senhor. A mesma palavra avodá, em Números 8:11, está dizendo isso. Serviço sacerdotal e culto ao Senhor. É a mesma palavra. A mesma palavra. Deus te chamou para servir, para trabalhar para Ele, para o reino dEle. E quando você está fazendo o seu trabalho, seja na sua casa, quando você está lavando a louça ali, você está fazendo o quê? Avodar. Quando você está varrendo o chão, você está fazendo o quê? Avodar. Quando você está operando a sua máquina lá na empresa, avodar. Quando estou fazendo as minhas corzinhas lá na empresa, avodar. Quando eu estou levantando as minhas mãos aqui na igreja, dizendo, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, é avodar. Você entende que Deus não tem compromisso com quem quer ficar parado, com quem quer ficar deitado. A Bíblia diz em Provérbios, no seu capítulo 4, vá ter com a formiga preguiçoso. Eu estou dando uma introdução aqui ainda, irmão, para você entender aqui, mais para o final você vai entender.
Escute isso, escute a primeira parte da mensagem. Deus não te chamou para ficar sentado aí, assistindo os outros trabalhar. E aí começa a apertar agora. A pastora disse aqui, toda última segunda do mês, ensaio. A pastora está falando aqui, irmãs, toda última segunda-feira tem ensaio. Ela está dizendo assim, irmãs, toda última segunda-feira tem avodar para o reino de Deus aqui. Venha. Aí as irmãs não querem vir. Claro que umas não podem, porque tem seus compromissos e às vezes não consegue devido a outras avodar que ela está envolvida. Tem tudo isso também. Mas tem pessoas que preferem assistir do que fazer. O texto que a pastora citou aqui, lá de Colossenses, se eu não me engano é o capítulo 1, que nós somos chamados para exercer o ministério da reconciliação. Todos temos o ministério da reconciliação. O que é ministério da reconciliação? Deus te chamou. Primeiramente, Jesus Cristo reconciliou o mundo com Deus. E agora nós recebemos o mesmo ministério, reconciliando as pessoas que estão longe de Deus com Cristo. Fomos chamados para reconciliar pessoas, reconciliar vidas, pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Fomos chamados para reconciliá-las com o Senhor. Isso é avodar, isso é trabalho. Aleluia! Quem está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Crente não pode reclamar do seu emprego. Crente não pode reclamar do seu trabalho. Ah, não queria estar nesse trabalho. Aí Deus fecha a porta, você vai fazer o quê? Crente não pode entrar na conversa de outras pessoas que falam mal da empresa, do patrão. O que é que diz lá em Salmos capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De dia e de noite. O pastor trouxe uma palavra aqui ontem, que Deus fala para Israel assim: ensina os teus filhos no caminho, quando deitares e quando levantares, ensina na mesa, senta com eles, ensina eles na mesa, ensina eles quando você estiver pelo caminho, ensina eles, porque Deus não tem compromisso com quem, eu não vou usar o termo aqui que é muito chulo, né? Deus não tem compromisso com quem não quer trabalhar. Deus não tem compromisso com pessoas que quer ficar sentado assistindo outros, aí depois quer ir para o céu. Oh, glória a Deus, deixa que o irmão evangeliza, eu só fico aqui. Ah, glória a Deus, deixa que o irmão vai lá, deixa que o irmão vai lá pregar, deixa que o irmão vai lá, eu vou com ele, mas eu vou por aqui, eu vou ficar no cantinho aqui. Deus te chamou para fazer a obra dele, Deus te chamou para trabalhar para ele no reino, e quando você estiver fazendo o seu trabalho, deixa Deus usar você lá também. Deixa Deus usar a tua profissão, o teu talento para isso. Amém, igreja? Não dorme não, eu sei que essa mensagem é mensagem de cochilar, mas não cochila. Falei para minha esposa hoje à tarde, Deus pode usar o seu talento para glorificar Ele mesmo. Então ore a Deus para que o seu talento, as obras das tuas mãos, aquilo que Ele te entregou, possa de alguma forma glorificar a Deus. É só você prestar atenção, irmãos. Um dia eu pedi conta de uma empresa, há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, eu não sei se já tinha casado, eu acho que era casado já. Não parece, mas daqui a pouquinho vai fazer boda de prata, né, filha? Glória a Deus. Hoje em dia as pessoas já casam, já fazendo plano, já como vai ser depois que separar, né?
Irmãos, pedi conta dessa empresa. E eu servindo a Deus. E meu pai me aconselhando. Meu pai era encarregado na empresa. Meu pai falou assim: você pediu a conta para não fazer nada? Você pediu a conta para ficar em casa? Não foi isso que eu te ensinei? Você é filho de trabalhador. Seus tios são trabalhadores, sua família é trabalhadora. Você não vai ficar em casa não. Você vai voltar. Eu comecei a orar: Senhor, mas qual que é o propósito disso? Quando eu voltei lá, eu comecei a orar a Deus, porque eu aprendi desde que eu levantei minha mão para aceitar Jesus, que tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz na minha e na tua vida tem um propósito. Eu queria saber qual era o propósito de eu ter voltado naquela empresa. Sabe qual que era o plano de Deus? Uma alma que eu esqueci, deixei passar, eu não preguei para ele. É claro que você não vai pregar para todo mundo e não vai ganhar todo mundo, irmãos. Mas aqueles que Deus te mostrar, você tem um dever de cumprir o que Deus está mandando você fazer. E tinha um rapaz lá, e eu voltei lá nessa empresa. E o Senhor me deu a direção, eu comecei a falar de Jesus com ele, e ele entregou a vida para Jesus. Aonde, pastor? Na igreja? Não, lá na empresa. Lá na empresa. Um certo dia eu abracei-o, preguei e falei: você quer entregar sua vida para Jesus? Ele disse: eu quero. E ali mesmo ele entregou a vida para Jesus. Irmãos, eu tinha uns 20 e poucos anos. Não faz tanto tempo assim também, não começa a fazer conta. Uns 20 e poucos anos, irmãos. Mas eu queria trabalhar para Jesus. Eu queria fazer a obra de Deus. Um dia eu cheguei para o meu pastor e disse: Deus me chamou para pregar, pastor. Ele falou: não, irmão, Deus não chamou você para pregar não. Deus chamou você para outra coisa. E eu fiquei chateado, fiquei triste. Falei: Deus chamou porque Ele falou comigo. Aí o pastor disse assim: mas Ele não falou comigo. Eu falei: ué, é assim então? Se Deus falar com você, é com você que Ele está falando, irmão. É com você. Guarda o que Deus falou com você e executa a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele pega a tua vida e Ele faz uma grande obra. Ele usa você para cumprir os propósitos dEle. Ah, como é maravilhoso, irmão, ser um instrumento na mão de Deus. O triste é pessoas que querem entrar por essas portas e não têm forças. Pessoas que estão num beco agora, estão jogadas no asfalto, estão jogadas em algum canto, irmão, drogadas, com álcool na cabeça, e não conseguem se levantar para entrar num templo como este, e simplesmente praticar o serviço ao Senhor, simplesmente adorar a Deus. E nós que estamos aqui, muitas vezes rejeitamos a oportunidade de trabalhar para Ele, de oferecer a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, nos tornarmos, como Paulo disse, sacrifício vivo. Lá em Romanos capítulo 12, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso que diz lá em Romanos 12, 1? Queridos, todos que o Senhor chamou, estavam fazendo alguma coisa. Você acha que Deus vai chamar alguém que está deitado numa rede, que não quer compromisso para trabalhar, nem para se autossustentar, ele quer ficar às custas de outros? Você acha que Deus, Ele tem compromisso, Ele vai falar com alguém que em vez de trabalhar com as suas mãos, Ele quer tomar de outro? Porque é mais fácil Ele furtar do que Ele trabalhar para conquistar. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoas, irmãos. Deus quer que essa pessoa se arrependa e venha à presença dEle e comece a trabalhar também para a obra.
Porque o próprio apóstolo Paulo disse: aquele que não trabalha também não come. Sabe, irmãos, se você não faz a obra, se você não trabalha, de alguma forma, você fazer algo pelo Senhor, pela obra de Deus, não pela igreja, matéria, quatro paredes, mas pelo Senhor, pela obra do Senhor. Se você não se colocar para fazer isso, você também não vai receber nada. Não tem recompensa. Todo trabalho é uma forma de servir e adorar a Deus, irmãos. Deus chama as pessoas que estão em plena vodar. Trabalho não é desculpa para não servir, é o próprio serviço a Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou fazer porque eu estou trabalhando. Eu não vou participar porque eu vou trabalhar. Amém? Glória a Deus. Mas você não trabalha 24 horas por dia. No máximo que você trabalha é 10 horas. Ou 12 horas. Eu já trabalhei muito tempo durante 12 horas à noite ainda. É puxado. Se você tiver uma hora, irmãos, uma horinha para se dedicar em alguma coisa para o reino de Deus, você vai ser galardoado por isso. Você vai ser recompensado por isso. Deus irá prosperar você no reino dele por isso. A Bíblia nos diz que Moisés estava em plena vodar quando foi chamado, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Aleluia. Se você pode, abra a sua Bíblia, irmão. Costuma aí manusear bem a palavra da verdade. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Moisés não estava à toa não, irmão. Moisés estava trabalhando. E Deus foi lá e chamou ele. Ah, eu não tenho oportunidade. Vai trabalhando, vai fazendo, Deus vai encontrar você. Ah, o pastor não me chama para nada. Vai trabalhando, vai fazendo, vai orando, vai intercedendo, vai ajudando. Deus vai abrir os olhos do seu pastor e ele vai colocar você em algum lugarzinho aí para fazer, para ajudar. Aleluia! Mas se você ficar dormindo até 10, 11, 12 horas, não dá, irmão. Se não se colocar na peleja, se não se colocar na brecha, não tem vitória. Se não tiver guerra, se não tiver luta, não tem vitória. Tem que se colocar, tem que se movimentar. Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas quando foi chamado também. Lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 4. Como é que está escrito lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 4? Aleluia. Quem está dormindo diz amém. Graças a Deus ninguém, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midian. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Mais um que estava trabalhando quando Deus chamou, irmãos. Mais um que estava praticando avodar. Não estava à toa. Ele estava malhando trigo no lagar, irmãos. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas só para você entender. Não se malha trigo no lagar. Lagar é lugar de colocar uva, mas estava ali para se esconder. Tem uma brincadeira que a gente faz, não sei se você já fez isso também. Essa aí é mais velha, irmão. É mais velha do que aquela de final de ano com aquela, com o, como é que chama aquele doce lá? O pavê, né? Pavê, é pavê ou para comer, irmão? Pelo amor de Deus, não faz mais essa piada, não. Essa que eu vou falar é mais velha ainda. É você falar: vou colocar o açúcar no potinho de sal para as formigas não entrar. É a mesma coisa. Gideão estava ali, se escondendo dos Midian, e questionou: Senhor, aonde estão todas as maravilhas que disseram nossos pais que o Senhor fez? Ele estava em guerra, estava em um momento sombrio, um momento de luto, um momento de total angústia por causa da perseguição, mas ele estava trabalhando. As lutas muitas vezes vêm e nós paramos. A dificuldade vem e nós queremos desistir. Ah, esse projeto não dá certo, vou deixar para lá. Não deixa não, continua. Ah, esse sonho está muito distante, não vou alcançar. Não, continua, porque você vai alcançar. Você vai conseguir. Deus está olhando para o seu esforço. Deus está olhando para o seu trabalho. Deus está olhando para a sua avodar. Deus está de olho em você. Deus está vendo a intenção do teu coração. Deus está vendo que você não está trabalhando e murmurando. Deus está vendo que você está trabalhando e se alegrando. Trabalhando, questionando talvez, mas está trabalhando. E Ele vai se apresentar a você e vai dizer assim: você é guerreiro, você é forte. Então usa essa tua força, usa essa tua garra e vai libertar Israel. Vai fazer a minha obra, vai salvar almas para o meu reino. Aleluia. É igual tem aquelas pessoas, né, irmão? Os machão que se converte, né? O cara no mundo lá era o feroz. Feroz. Não, pode vir 10, pode vir 20, eu sou o cara e tal e tal. Aí ele se converte. Ele vai para a igreja. No mundo ele batia de frente com todo mundo. Antes de Jesus estava lá, era o brabo, é ou não é? Aí quando chega na igreja, murchou. Virou um cordeirinho. Tem medo de sair. Tem medo de evangelizar. Tem medo de falar de Jesus. Pega essa tua força, essa tua brabeza toda que você tinha lá no mundo e aplica no reino. Quem está entendendo? Pega essa tua força, pega essa tua energia que você tinha para sair daqui lá no estádio, lá em São Paulo. Cita o time ou não? O cara sai daqui, irmão, vai lá em São Paulo, lá, irmão, fica lá não sei quantas horas para entrar no estádio, para assistir o jogo. Primeiro 10 minutos o time dele já toma gol.
Aí ele fica lá chateado, mas ele está lá gritando, ele está lá esbravejando, ele está lá vestindo a camisa. Aí termina o jogo, aquela brigaiada toda, aí ele vem embora e tal. Aí quando chega na igreja, o que ele faz? Nada. Nada. Não veste a camisa, mas do time ele veste. Ouvimos isso aqui terça-feira. Não veste a camisa do reino, mas do time dele ele veste. Ele briga, hein? Fica nervoso, fica bravo. Irmão, eu gosto do time do São Paulo. São Paulinho desde criança. Mas você nunca vai ver eu brigar por causa de time, irmão. Agora, fala mal do evangelho. Aí nós vamos gastar tempo, hein? Aí nós vamos brigar feio. Fala alguma coisa, irmão, que vai contra os princípios bíblicos que você vai ver. Aí nós vamos conversar de perto. Seu time perdeu. Maravilha. Se eu não trabalhar, eu não tenho um salário no final do mês. Eles estão ganhando o que eu ganharia em 5 gerações. Está entendendo, irmão, a lógica? Deus chamou para ser guerreiro, para ser bravo no reino dele, na obra dele, no serviço na casa do Senhor. É um reforço aqui, irmão, para os obreiros que estavam na sexta-feira. É um reforço para você que não está fazendo alguma coisa na obra. Se desperta. Participa de alguma coisa, participa do grupo de irmã, participa do grupo de jovens, participa dos obreiros aí. Participa, vem os irmãos aqui, às vezes limpa a igreja, o grupo, tem um grupo, fala com o evangelista Juliano. Ô irmão, tem um dia para mim vir aqui praticar avodar com vocês aí, eu quero também. Quero adorar a Deus, eu quero fazer alguma coisa no reino. E Deus vai começar a honrar você. Sabe por que você não é curado? Porque não trabalha para o reino. Sabe por que o seu projeto não vai para frente? Porque não trabalha para a obra. Sabe por que você não consegue ver milagre? Porque você não está adorando a Deus. Eliseu também estava trabalhando. Davi também estava trabalhando. Pedro, André, Tiago, João também estavam trabalhando quando Jesus chamou eles. A tua ocupação, o teu trabalho, a tua profissão, isso aí, irmãos, é algo que Deus vai usar a favor do reino. Isso não pode ser empecilho para você se colocar na presença de Deus e fazer algo pela obra, ainda que seja um pouquinho. Eu não tenho muito tempo, irmãos. Eu tenho 3 leões ali para criar e nós temos que trabalhar bastante. Olha o tamanho dos 3 leãozinhos lá atrás lá. Mas come, que é uma beleza, irmão. Irmão, se eu não trabalhar, eu estou na roça. Eu tenho que trabalhar, irmão. Então, o tempo de alguns é um pouquinho menor do que o dos outros. Mas quem tem um tempinho maior, né, pastora? Se dedica um pouquinho mais. Participa um pouquinho mais. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Minha esposa que sabe lá, ó. Um pacotinho de feijão é uma rodada. É uma rodada, irmão. Hoje ela fez um estrogonofe lá. Coisa mais maravilhosa do mundo, irmão. Eu falo estrogonofe. Coisa linda, irmão. Fica a minha família hoje. Dia dos Pais. Bom, prepara aquele playback para mim lá. Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé, irmãos. Aleluia. Trabalho é adoração. E adoração é trabalho. Quando você trabalha, você está adorando. E quando você está adorando, você está trabalhando. Já parou para pensar nisso? Quando você está adorando, você está trabalhando para Ele. Aleluia. É maravilhoso isso, irmãos. Eu fico alegre, eu fico feliz, porque eu vou acordar amanhã 5 horas da manhã. Mas 5h15, 5h20 mais ou menos, tem dia que a gente dá aquela enrolada, né? Tem dia que
Eu coloco duas, o despertador ele tem 2 horários. Às vezes eu acordo no primeiro, mas tem vez que o primeiro passa batido. Porque a gente gosta também de dormir um pouquinho, né? Mas eu fico feliz em acordar e saber que eu estou indo adorar a Deus mais um dia. Não reclama não, irmão, do teu trabalho. Deus abriu essa porta para você. Sabe o que você faz? Em vez de reclamar, fala de Jesus lá dentro. Essa foi forte. Em vez de reclamar, fala de Jesus para quem está reclamando.